Quanto você acha que custa para manter o Congresso Nacional? Porque o que pesa nessa conta não é só o salário, tem a máquina inteira por trás, tem o custo do mandato e tem um terceiro bloco de dinheiro que passa pelo Congresso e muda completamente o jogo do orçamento. O Congresso não é uma pessoa. É uma máquina inteira operando todos os dias. Gente, gabinete, assessoria, jurídico, logística, contratos. Uma estrutura que não aparece no corte de rede social, mas que decide tudo o que aparece nele. E é aí que a conversa desanda. Quando alguém diz, o Congresso custa caro, está falando do prédio funcionando, do mandato na ponta do lápis, ou de um terceiro bloco que parece orçamento do Congresso, mas na verdade é outra coisa. E envolve dezenas de bilhões? Afinal, o que realmente entra nessa conta de 2026? Por que o custo de um mandato pode chegar a milhões por ano mesmo sem incluir despesas indiretas? E como um mecanismo que não é o custo da máquina virou o centro do poder político, a ponto de colocar mais de 60 bilhões de reais na mesa? E antes de tirar a conclusão, a gente precisa separar, com calma, as três camadas que todo mundo mistura: quanto custa a instituição, quanto custa um mandato e onde começam as emendas, o dinheiro que muda o jogo. Quando alguém fala sobre o custo para manter o Congresso, muita gente imagina só o salário do deputado e do senador. Mas o Congresso não é uma pessoa, é um sistema inteiro. Câmara mais Senado mais estrutura, com servidores, gabinetes, consultorias, suporte jurídico, contratos, logística e operação cotidiana. E é justamente por isso que o gasto não se explica com uma linha só. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, resume o coração dessa máquina quando aponta onde a conta pesa mais. A despesa do Congresso Nacional é muito concentrada em pessoal, porque a atividade parlamentar exige assessoria, suporte jurídico e logística. Ou seja, por trás de cada voto, cada comissão e cada relatório, existe uma engrenagem de gente e estrutura que não aparece no debate de rede social. Agora vamos aproximar a câmera do que muita gente chama de custo do mandato. Só em salário, cada parlamentar recebe R$ 46.366 por mês. Mas o mandato tem outras duas torneiras de gasto que entram nessa discussão com frequência. A primeira é a cota para o exercício da atividade parlamentar, usada para despesas como passagens aéreas, combustível e aluguel de veículos. Dependendo do estado de origem e do uso, essa verba pode chegar a quase R$ 1 milhão por ano por parlamentar. E aqui entra uma frase que ajuda a entender por que isso chama atenção. O especialista Murilo Viana diz que nós temos verbas bastante significativas na chamada cota de atividade parlamentar, para atividades que, em tese, são vinculadas ao mandato, como passagens aéreas. São recursos expressivos e sem um paralelo em quantitativo e em dimensão quando olhamos para boa parte da experiência internacional. A segunda é a verba de gabinete, destinada ao pagamento de assessores. Em média, R$ 126 mil por mês, permitindo a contratação de até 25 secretários parlamentares. E esse ecossistema cresce quando você olha o tamanho do legislativo como organização. São cerca de 14 mil funcionários ao todo. Quando essas despesas vão para a ponta do lápis, aparece uma estimativa que vira munição em qualquer debate. O custo anual de um parlamentar pode chegar a 2,7 milhões, com uma ressalva importante: não inclui despesas indiretas, como segurança, manutenção do Congresso e contratos terceirizados. E tem um detalhe que pode mexer nessa conta adiante. Ainda não está definido, mas o Congresso discute aumentar o número de parlamentares, e isso pode empurrar os custos do sistema para cima, mesmo que a estrutura tente absorver parte do impacto. E aí a polêmica pública nasce num lugar específico. Se o gasto é alto, a pergunta não é só corta ou não corta, é o que entra nessa conta, como se fiscaliza, e o que está sendo entregue em troca. Então, afinal, quanto custa em 2026? E como essa conta se divide de verdade? Vamos fatiar esse assunto em 3 camadas para um melhor entendimento. Vamos para a primeira camada, o orçamento do Congresso. De acordo com reportagem do SBT News, Yasmin Costa, 20 de janeiro de 2026, o orçamento do Congresso, em 2026, chega a cerca de 18 bilhões de reais, sem contar emendas parlamentares.
Esse é o número que tenta cobrir o funcionamento institucional, estrutura, servidores, contratos e a rotina do legislativo como máquina pública. Para dar noção de escala, em notas de R$ 100, isso dá 180 milhões de cédulas. Se cada nota tivesse cerca de 0,1 milímetro de espessura, empilhadas, passariam de 18 quilômetros de altura. E aqui vale reforçar um ponto, porque ele evita metade das confusões. O custo não é só salário. O salário é o item mais visível, mas ele não explica sozinho a engrenagem. Quando o Marcos Pestana fala em despesas concentradas em pessoal e em necessidade de assessoria, suporte jurídico e logística, ele está descrevendo o que faz o legislativo funcionar no mundo real. E por que essa conta tende a ser alta? Agora a segunda camada, o custo do mandato, traduzido para o que as pessoas enxergam com mais facilidade. Para colocar isso em itens concretos, dá para separar o custo do mandato em 3 partes, com os valores citados na reportagem do SBT News. Primeiro, o salário mensal, R$ 46.366. Esse é o valor que aparece direto na conversa de bar e no corte de rede social, e é por isso mesmo que ele vira o símbolo do custo político. Segundo, a cota para exercício da atividade parlamentar, usada para despesas como passagens, combustível e aluguel de veículos, e que, dependendo do estado e do uso, pode chegar a quase R$ 1 milhão por ano por parlamentar. É aqui que entra o contraste internacional citado por Murilo Viana, quando ele afirma que são recursos expressivos, e sem um paralelo em quantitativo e em dimensão, em boa parte da experiência internacional. Terceiro, a verba de gabinete, em média R$ 126 mil por mês, possibilitando até 25 secretários parlamentares. Isso explica por que o mandato não é uma pessoa, é um núcleo com equipe, tarefas e rotinas administrativas. Quando você junta esse pacote de despesas e amplia o olhar para o tamanho do legislativo, aparece mais um dado que dá escala: o Brasil tem cerca de 14 mil funcionários no legislativo. É um número que pesa, porque sustenta a operação diária, e ao mesmo tempo, alimenta a crítica de que o custo é alto. Daí vem a estimativa que muita gente repete sem o aviso de rodapé: o custo anual de um único parlamentar pode chegar a R$ 2,7 milhões. E o próprio texto faz questão de colocar o limite dessa conta. O valor não inclui despesas indiretas, como segurança, manutenção e contratos terceirizados. Ou seja, é uma referência de tamanho, não uma fatura completa. Agora entra a terceira camada, e aqui mora a confusão que distorce tudo: as emendas parlamentares. Elas não são o orçamento do Congresso para manter a máquina funcionando. Elas são uma parte do orçamento federal que fica sob influência do Congresso, como forma de direcionar recursos para prioridades indicadas por deputados e senadores. E para 2026, o orçamento aprovado prevê cerca de R$ 61 bilhões reservados para emendas. Esse total, segundo o texto do orçamento aprovado, inclui 49,9 bilhões em emendas individuais e coletivas, direcionadas às prioridades de deputados e senadores, e mais 11,1 bilhões em emendas acolhidas dentro da programação dos ministérios e que serão gerenciadas pelo Poder Executivo. Ou seja, tem dinheiro de emenda que entra na programação dos ministérios e passa pela gestão do Executivo. Dentro das emendas, tem um pedaço que é obrigatório pagar, são as chamadas emendas impositivas. Em 2026, elas somam cerca de 37,8 bilhões. E esse valor se divide em duas categorias: 26,6 bilhões de emendas impositivas individuais, indicadas por cada deputado e senador, e 11,2 bilhões de emendas impositivas de bancada, das bancadas estaduais. Além delas, existe o bloco das emendas de comissão, que não são impositivas e dependem de liberação do governo federal. Para 2026, está previsto 12,1 bilhões nesse tipo. E para você ter noção do tamanho desse mecanismo, o próprio texto do orçamento dá um número que parece de outro planeta. Foram apresentadas 7.180 emendas, 5.784 de deputados, 1.086 de senadores, 248 de bancada estadual e 62 de comissões permanentes. É aqui que a discussão esquenta, porque emenda é dinheiro com poder político.
E isso aparece até na fala de parlamentares durante a tramitação. Em matéria da agência Câmara Notícias, serviço oficial de notícias da Câmara dos Deputados, o deputado Bongás criticou o volume das emendas com um contraste direto. Se tivesse menos recursos nas emendas parlamentares, o PAC estruturalmente poderia ajudar ainda mais o nosso país. Pois vejam a contradição, nós vamos ter mais de 60 bilhões para emendas de deputados, de senadores, de comissões, de bancadas. O PAC é de 52 bilhões de reais. Essa comparação ajuda a entender por que emendas não são só uma rúbrica técnica. Elas viram disputas sobre prioridade nacional. Agora, com tudo isso na mesa, vem a pergunta que organiza o vídeo: 18 bilhões de reais parece muito ou pouco? A resposta depende da escala. E a escala oficial do orçamento de 2026 é esta: 6,5 trilhões de reais em despesas totais, incluindo 1,8 trilhão de refinanciamento da dívida. Sem a dívida, o orçamento fica em 4,7 trilhões. Ou seja, o número do Congresso é grande, mas o orçamento do país é gigantesco. E ainda assim, especialistas alertam que um nível de gasto tão elevado exige fiscalização constante, especialmente num cenário de pressão sobre as contas públicas e de debate sobre equilíbrio fiscal. E o Murilo Viana fecha esse raciocínio com uma frase que muda o alvo do debate: normalmente olhamos para as despesas executivas, para o funcionamento dos ministérios e das políticas públicas. Mas, sem dúvida alguma, o parlamento, assim como outros poderes autônomos, como o judiciário, também deveria ser foco de economias significativas, para contribuir com um horizonte de estabilidade fiscal. Em outras palavras, não é caça a um culpado, é olhar para o Estado inteiro, inclusive o legislativo. Então, depois de separar as camadas, máquina, mandato e emendas, sobra uma última dúvida, talvez a mais importante: o que o cidadão consegue acompanhar, na prática, para não cair na confusão e nem no discurso pronto? Vamos fixar em 3 linhas, porque se você sair deste vídeo com isso claro, você já escapou da maior armadilha do debate. 1. O orçamento do Congresso em 2026 gira em torno de 18 bilhões, sem considerar emendas. 2. O custo do mandato envolve salário, R$ 46.346 por mês, cota que pode chegar a quase R$ 1 milhão por ano, e verba de gabinete de R$ 126 mil por mês. E a estimativa citada aponta que o custo anual de um parlamentar pode chegar a 2,7 milhões, com a ressalva de que não inclui gastos indiretos como segurança, manutenção e terceirizados. 3. As emendas são outra camada. No orçamento de 2026, há cerca de 61 bilhões reservados para elas, incluindo impositivas e de comissão, um poder de direcionamento separado do custo da máquina do Congresso. A partir daqui, o ponto de partida é o que os especialistas cravam: se o gasto é alto, precisa de fiscalização constante. E essa fiscalização não é só sobre o executivo, porque, como foi dito, o olhar crítico não deveria se limitar aos ministérios. O parlamento também pode ser foco de economias e de cobrança por eficiência. No fim, a discussão madura começa quando a gente para de misturar tudo e faz a pergunta certa: se o Congresso custa isso para funcionar e influencia outra parte gigantesca do orçamento via emendas, a gente está medindo só o custo, ou o retorno e a transparência também?